E hoje nós vamos ver, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Você já conhecia esse texto? Já conhecia essa afirmação de Cristo? Hoje eu estou com um computador aqui na frente, mas é porque eu quero mostrar para vocês uma coisa muito especial e eu vou precisar usar aqui. Vou pedir para o Daniel conectar para a gente. Enquanto ele conecta ali, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 8 de João, verso 12, nós encontramos essa afirmação de Cristo. João, capítulo 8, verso 12. João, o último evangelho a ser escrito, provavelmente o último livro a ser escrito da Bíblia, escrito quase no ano 100, por volta do ano 100 depois de Cristo. Nós encontramos aqui uma das revelações maravilhosas sobre Jesus. João, ele busca no seu livro, no seu evangelho, deixar muito claro para todas as pessoas que Jesus, ele não era apenas um mestre, não era apenas um sábio, não era apenas um profeta, ele era Deus. Tanto que você sabe como começa o evangelho segundo João, não sabe? No princípio era o verbo, e o verbo estava com, e o verbo era, mas a gente não vai ler esse texto ainda, a gente vai ler ele ainda hoje. Abriu a sua Bíblia? João, capítulo 8. Conseguiu jogar a minha tela para lá? Ok, vamos ver se está tudo ok. Tá, maravilha. Excelente. Vamos lá. João, capítulo 8, no verso 12, nós encontramos uma afirmação de Cristo. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão o quê? A luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Que afirmação! Jesus, ele falou isso num momento muito crucial da história. Uma época muito específica. Uma festa que acontecia anualmente em Jerusalém. A festa dos tabernáculos. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 7, João ele deixa claro, no verso 2, ele diz que Jesus havia chegado a tempo da festa judaica chamada Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. Essa Festa dos Tabernáculos, ela tinha algumas peculiaridades muito interessantes. Uma delas é que quando essa festa acontecia, havia uma celebração chamada de iluminação do templo. E eu trouxe então aqui o templo de Jerusalém por volta da época de Jesus, em 3D, bem legal. Se você quiser depois baixar ele, ele tem na internet gratuito, um aplicativo, tem para celular também. Deixa eu só ver se eu acho o mouse aqui. Mouse. Ok, vamos lá. Aqui a gente tem uma vista aérea da cidade de Jerusalém, alguns pontos principais da cidade. Se nós entrarmos nessa vista aqui, a gente tem uma vista de uma das torres em volta do templo. Aqui à esquerda você consegue ver a cidade. Você tem a cidade alta, que fica em cima da montanha, e tem a cidade baixa. E interessante que dentro aqui do templo, você tem vários pátios. O pátio mais externo, esse pátio aqui ao redor, ele é chamado de pátio dos gentios. Ele fica ao redor de todo o templo. O pátio dos gentios, na verdade, ele só podia ser acessado pelos gentios até essa divisória aqui. Era o local onde as pessoas que não eram judeus podiam chegar. Passando o pátio dos gentios e entrando um pouquinho mais, você chegava até o que era chamado de o pátio das mulheres. Vamos lá, mostra aí. Isso aí, esse grande pátio quadrado aqui. Dentro desse pátio, aqui nos arredores, existiam vários locais onde a pessoa podia depositar a sua oferta. Existiam 13 gasofiláceos, eram chamados de trombetas. E você já vai entender por que trombetas, justamente porque eles tinham um formato de trombeta. Agora eu vou fazer uma outra visão aqui. Legal. Estamos aqui às portas, então.
pátio externo, pátio dos gentios, vamos entrar no pátio das mulheres. Ok? Então aqui estamos no pátio das mulheres. Se você observar, ao redor tem essas urnas, que tem um formato como se fosse de uma trombeta. Fiquei muito perto, um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. Estão vendo? A pessoa ela depositava a sua oferta aqui em cima e ficava armazenada nessa urna, nesse baú. Tinham 13, cada uma era para uma oferta específica. Tinha oferta para comprar madeira para o altar. Tinha oferta para você comprar os sacrifícios que iam ser oferecidos no altar. Tinha oferta para a limpeza do templo, várias ofertas. Só que não é esse o ponto principal. Esse lugar aqui, onde tinham as ofertas, era onde as pessoas mais fiéis elas se encontravam. Elas vinham até esse lugar, não somente para entregar sua oferta, mas também para ter o seu momento de comunhão, de adorar a Deus. E vários comentaristas bíblicos, eles dizem que muito provavelmente Jesus ele estava nesse lugar quando ele teve essa experiência, nesse pátio. Se você for um pouquinho para o outro lado aqui, eu sei que vocês querem chegar lá. Opa, não. Se a gente continuar entrando aqui, a gente tem um segundo pátio, que é o pátio dos sacrifícios, onde só os homens podiam entrar. E aqui nós temos à esquerda o altar, um altar bem grande. E se nós entrarmos um pouquinho mais, nós entramos dentro do templo em si. Primeiro véu, onde nós temos o candelabro à esquerda. À direita a mesa com os pães da propiciação, o altar de incenso. E o aplicativo não deixa a gente entrar depois do véu. Então não dá para ver, mas do outro lado ali tem a Arca da Aliança. No templo de Herodes já não tinha mais a arca. Ok? Vamos voltar então. Eu mostrei para vocês aqui candelabro. O candelabro ele era muito importante nessa festa dos tabernáculos. Que nem eu falei para vocês, tinha um momento da festa que era chamada de iluminação do templo. A iluminação do templo ela acontecia no pátio das mulheres, aqui fora. E nesse pátio das mulheres, vamos voltar para lá. Ok. Nesse pátio das mulheres, aqui no centro do pátio, eram colocados 4 candelabros, semelhantes em formato àquele que tem dentro do templo, mas eram candelabros muito grandes. E a festa de iluminação do templo era justamente o momento que eles acendiam esses candelabros. A tradição diz que quando esses candelabros eles eram acesos, eles produziam tanta luz que de noite todas as praças da cidade elas eram iluminadas só pela luz que saía desse lugar, desse centro da cidade. E vocês viram que a cidade é grande. Toda a cidade era iluminada. E agora imagine, no meio dessa festa, no meio desse evento, muito provavelmente com aqueles candelabros, 4 candelabros acesos ali no meio, aquela luz sendo produzida, Jesus, ele se levanta e ele diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro. Essa luz que vocês estão vendo aqui, ela dura apenas alguns dias. Depois ela se extingue. Mas eu sou a luz que ilumina para sempre. Eu sou a luz eterna. Vocês viram o resplendor dessa luz? Atravessa a cidade, ilumina tudo que tem nos arredores. Se vocês me seguirem, eu vou ser a luz que vai iluminar a vida de vocês, que vai iluminar o caminho de vocês, não só nessa época do ano, mas durante todo o trajetório da sua vida. Jesus estava dizendo isso. A palavra luz ela é uma palavra muito importante para João. No Evangelho de João, a palavra luz ela aparece 21 vezes. Alguns trechos interessantes, queria que você me acompanhasse na sua Bíblia, são, por exemplo, João no capítulo 1. João no capítulo 1. João no capítulo 1, ele inicia, como nós lemos aqui, falando sobre o verbo, ou a palavra. E na minha tradução diz assim: no princípio aquele que é a palavra já existia.
A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Verso 5. A luz brilha na escuridão. A escuridão nunca conseguiu apagá-la. E olha que interessante, verso 6. Jesus enviou um homem chamado João Batista aqui, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Verso 8. Ele, João, não era luz, mas veio para falar da luz, aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. De quem que João está falando aqui? Jesus. João, ele já começa o seu evangelho fazendo menção direta ao ministério de outro João, João Batista, o qual fala sobre a chegada de Jesus como sendo a luz que estava vindo ao mundo. O verso 14 confirma isso e diz que a palavra se tornou em ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Era cheio de graça, de verdade. Vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O Evangelho de João já inicia dando essa característica a Cristo, a luz. Um outro texto bem conhecido nosso, São João 3,16. Você sabe decora, não sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que diz na sequência? O que diz no verso 17? Diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto, preste atenção agora. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Um dos textos mais importantes, pode retornar para o slide de vocês. Um dos textos mais importantes do Novo Testamento, João 3,16. E na sua sequência, João ele apresenta mais uma vez Jesus como sendo a luz que veio ao mundo, que infelizmente foi rejeitada por muitos, mas todos aqueles que aceitaram essa luz são chamados filhos de Deus, fazem a sua vontade. Um outro texto, João 9, verso 5. João 9, verso 5. João 9, nós temos aqui um milagre de Jesus muito interessante. A cura de um cego. E a cura desse cego, ela acontece em meio a questionamentos sobre a cegueira daquele homem. Se ela havia sido causada como consequência dos pecados dele ou como consequência dos pecados dos pais dele. E Jesus, ele dá uma declaração interessante aqui, ele fala assim no verso 3. Nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Olha que interessante. E ele continua: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui, verso 5, no mundo eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Isaías, ele já tinha usado essa expressão para se referir ao Messias. Ele fala sobre a luz que iria brilhar na Galileia. E Mateus, ele registra quando Jesus, ele cita diretamente como a sua ida para a Galileia como sendo um cumprimento dessa profecia de Isaías. Mas eu gostaria que hoje você saísse daqui com 3 pontos bem importantes sobre essa ideia da luz que Jesus traz ao mundo.
3 ideias importantes. A primeira delas tem a ver com os primeiros versos da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Veja que interessante. Você conhece Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como estavam os céus e a terra quando ele começou a criar? A terra era sem forma, vazia, escuridão cobria as águas profundas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Antes da criação acontecer, existiu o caos. Sem forma, vazio, sem vida. E a primeira coisa que surge na criação, verso 3. Então Deus disse, haja luz. E a partir da luz que Deus cria, o mundo começa a ser organizado. A luz começa a trazer ordem em meio ao caos. A luz de Cristo é uma luz que faz desaparecer o caos. João, ele conecta diretamente Jesus com a criação. Ele diz que foi por meio de Cristo que Deus criou todas as coisas que existem. A luz que faz desaparecer o caos. Deus se movia sobre a face do abismo, escuro, sem forma, caótico. E diz, haja luz. E a luz, ela chega mandando embora o caos, eliminando o caos. Meu amigo, Jesus é a única pessoa que tem poder para entrar na sua vida e eliminar o caos que está na sua vida. Ele é o único capaz de entrar na sua vida e colocar ordem. Ajudar você a resolver essas situações que você não consegue resolver de jeito nenhum. Os problemas que você está enfrentando, a confusão que talvez esteja na sua mente, as suas dúvidas, as suas lutas, a bagunça nos seus relacionamentos. Jesus, como luz, ele quer entrar na sua vida para colocar ordem, para organizar suas prioridades. O caminho que era escuro, agora ele se enche de luz. A decisão que estava envolta numa noite de incerteza, agora se ilumina. Você tem alguma decisão importante que você está precisando tomar na sua vida? Que você ainda está em dúvida? Que você ainda não está conseguindo se posicionar, mesmo sabendo que aquele é o melhor caminho? Jesus, ele entra na sua vida para te mostrar qual é o caminho, para iluminar a sua vida e para colocar ordem onde havia confusão. Um dos temores mais antigos do mundo, e talvez seja o seu temor, eu não sei se é o seu, é o medo do escuro. Alguém aqui tem medo do escuro? Não precisa levantar a mão, não. Em alguns momentos eu também fico com medo do escuro, vou confessar. Dependendo do lugar que a gente está, dá mais medo ainda. Mais medo. Sem Jesus nós somos como homens que procuram tateando um caminho no escuro durante um apagão. Sem Jesus nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos que decisões tomar. Nós estamos perdidos. Mas Jesus, ele quer revelar para nós qual é o caminho certo. Se a sua vida está cheia de trevas, permita que Jesus, ele entre na sua vida e ele organize sua vida, porque ele é a luz que traz ordem no meio do caos. Segunda aplicação da luz de Cristo é que a luz, ela revela o que estava oculto. No capítulo 3, versos 19 e 20 de João, vamos voltar a João. João 3, versos 19 e 20. Diz assim:
Vou ler o verso 18 antes. Não há condenação alguma para quem crê nele, em Jesus. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Nós lemos esse verso. E a condenação se baseia no quê? A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Por quê? Porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Expostos. O tema da classe bíblica de hoje foi santificação. Luiz Fernando dirigiu o nosso estudo. E o tema da santificação é um tema interessante porque ele nos apresenta que a vontade de Deus para nós é que nós estejamos num processo de consagração da nossa vida, de entregar a nossa vida a Ele, ao ponto de abandonarmos alguns hábitos, mudarmos o nosso estilo de vida, transformação de caráter. Só que uma coisa bem interessante é que quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais perto dele você está, mais você reconhece o quão pecador você é. Quanto mais perto daquele que é perfeito nós estamos, mais nós reconhecemos que somos falhos. Mas esse reconhecimento, ele não é um reconhecimento que nos traz desespero. Porque ao mesmo tempo que nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, não temos chance nenhuma de sermos salvos por nós mesmos, por nós nos aproximarmos mais dele, nós conhecemos mais quem ele é. E nós conhecemos o poder que ele tem de salvar pecadores. E nós conseguimos ver que existe esperança para o nosso caso. A luz que resplandece nas trevas, ela revela quem nós somos, por detrás das máscaras sociais, por detrás da nossa aparência, muitas vezes, de cristão certinho. E quando nós nos deparamos com quem nós somos de verdade, é nesse momento que nós encontramos a esperança para termos salvação em Cristo Jesus. Aquele que nos ama independente de como somos, aquele que morreu e é capaz de resgatar até o pior pecador. A luz que revela. A luz de Cristo, ela mostra as coisas tal qual elas são, sem disfarces. Mostra as coisas em sua nudez, em seu verdadeiro caráter, em seu verdadeiro valor. A luz de Cristo. Nunca nos vemos a nós mesmos, até que nos vemos através dos olhos de Jesus. Jamais vemos como são nossas vidas, até que as vemos à luz de Jesus. Muito frequentemente, Jesus conduz a Deus ao nos revelar a nossa verdadeira natureza. Você tem permitido Cristo revelar na sua vida quem você é? Ao se aproximar dele a cada dia, você tem se dado conta do quanto você precisa dele na sua vida? Aproxime-se dele. Pois ao mesmo tempo que ele revela quem você é, ele se revela como sendo aquele que pode te salvar, que pode te restaurar, que pode te dar a esperança de uma nova vida. Finalmente, a luz de Jesus é a luz que guia. Capítulo 12, verso 35 de João. João 12, 35. Diz assim: Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda dá tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Quem não está com Cristo não sabe para onde vai. Está sem guia.
Quando o homem recebe essa luz e crê nela, ele deixa de andar em trevas. Ele se torna um filho da luz, que nem nós lemos no verso 46. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Quando Jesus ele vem na sua vida, termina o tempo de você procurar provas. Acaba o momento de dúvida, de incerteza, de vacilação, de questionamentos com relação ao caráter de Deus, pois Ele te mostra claramente quem Deus é. Ele diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Você quer saber como Deus é? Conheça Jesus. Ele é a revelação plena do Pai. O caminho que era escuro agora se encheu de luz. Jesus, Ele é o nosso guia. A sua luz nos guia pelo caminho que nós devemos andar. E é interessante que quando nós começamos a andar nesse caminho, quando nós começamos a andar nos passos de Cristo, agora nós não somos mais chamados de filhos das trevas, nós somos filhos da luz. João 8,44 fala sobre isso. João 8,44 diz: pois são filhos de seu Pai. Isso. Quem anda nos caminhos do inimigo, pois são filhos de seu pai, o diabo, gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. E no capítulo 12, verso 35, o contraste. Agora aqueles que andam no caminho de Cristo, nós já lemos esse verso. Diz que a minha luz brilhará com vocês só um pouco. Quem anda na escuridão não consegue ver onde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo, desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Dois opostos. Aqueles que andam no caminho do inimigo, que se tornam filhos dele, nas trevas. E por outro lado, aqueles que andam na luz de Cristo, e se tornam filhos dele, e agora são chamados de filhos da luz. E um último verso para nós lermos, Mateus 5, verso 14. E com esse verso eu quero concluir a nossa reflexão dessa noite. Tudo aquilo que Jesus é, Ele quer que você seja também. Ele é amor, Ele quer que você seja amor. Ele é misericordioso, Ele quer que você seja misericordioso. Ele é a luz do mundo, e Ele quer que você também seja a luz do mundo. Veja o que diz aí, Mateus 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai, que está nos céus. Jesus é a luz do mundo, mas Ele também diz para você e para mim, vocês são a luz do mundo. O que isso traz para nós de implicação? Dentro daquilo que a gente leu aqui. De tudo que a gente leu sobre Cristo como a luz. Da mesma maneira que Jesus é a luz que acaba com a confusão e com o caos, Ele também quer que nós sejamos agentes de paz, agentes de reconciliação, que levamos a ordem para um mundo caótico, através da nossa vida, através da nossa conexão com Ele. Ele quer que nós sejamos a luz que revela a verdade e a vontade dEle. Mas da mesma maneira que Ele age com amor
perante as pessoas que erram, Ele também quer que nós sejamos misericordiosos com aqueles nos quais mostramos os seus erros. E da mesma maneira que Ele é a luz que guia pelo caminho certo, Ele convida eu e você para que nós também sejamos luz que guia aqueles que estão perdidos, aqueles que não sabem para onde ir. Jesus, Ele não quer apenas resolver a confusão da sua vida. Ele não quer apenas revelar as coisas como elas são realmente para você. Ele não quer apenas lhe mostrar o caminho. Ele quer que você também seja a luz. Você está disposto a permitir que Ele, habitando em você, seja como eram aqueles candelabros que iluminavam toda Jerusalém na festa dos tabernáculos? E você agora, onde quer que você esteja, você leve com você a luz de Cristo para outras pessoas? Quantos gostariam? Amém. Amém. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela certeza que temos de que Tu estás conosco. Obrigado porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina cada um de nós, a nossa vida. É aquele que é capaz de tirar a nossa vida do caos e colocar ordem nela novamente. É aquele capaz de revelar até mesmo o que nós somos no interior do nosso ser. E mesmo assim, Tu nos amas de maneira incondicional. Jesus é aquele Cuja luz guia no caminho certo. E nós queremos, Pai, andar nos Teus caminhos. É por isso que nós pedimos que nessa noite, mais uma vez, Jesus Cristo faça morada no nosso coração. Por favor, nos abençoe, Pai. Cumpra em nós o Teu querer, que é que cada um de nós sejamos luz também no mundo, levando a luz de Cristo a outras pessoas. Obrigado, Senhor, porque Tu nos alcançaste em algum momento da nossa vida. E nós não estamos hoje aqui por acaso. Nós estamos aqui porque o Senhor queria ter esse encontro conosco. Toca o nosso coração, nos transforma a cada dia. É o que nós pedimos e oramos, no nome do Senhor Jesus, a luz do mundo. Amém.